ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Hajime minasan, alguém que desu ka? Como vocês estão? Glórias a Deus, Deus abençoe a sua presença. Mais uma vez estamos aqui para falar um pouco de Jesus, para falar um pouco do Senhor Jeová, o Rei de tudo, o Rei de todos, o único Senhor, o único Salvador, aquele que morreu e ressuscitou, nos redimiu pelo poder do seu sangue. Hoje nós vamos começar um estudo sobre o Reino Prometido. Nesse estudo sobre o Reino Prometido, nós vamos falar sobre o novo céu e a nova terra. Vamos falar sobre a Cidade Santa. Vamos falar sobre o muro da Cidade Santa. Vamos falar sobre o centro da cidade e a melhor parte do Reino Prometido. Vamos deixar por último. Vamos dividir em partes, né? Vamos falar sobre o novo céu, nova terra. Vamos falar sobre a cidade. Vamos falar sobre o muro da cidade, o centro da cidade. Separei aqui em várias partes, inspirados pelo Espírito Santo. Esse estudo sobre o Reino Prometido, estou lutando para fazer ele Deus de quando eu morava em São Bernardo do Campo. Desde quando eu morava em São Bernardo do Campo, o Espírito Santo do Senhor me incentivou a fazer esse tipo de estudo sobre o Reino Prometido, o reino a qual Jesus Cristo prometeu para os santos, não para a igreja, para os santos, tá? Jesus não prometeu para a igreja, prometeu para os santos. Desde Adão e Eva até o final do milênio, todos os santos estarão nessa cidade, entrarão nesta cidade, estarão na terra prometida que o Senhor nos prometeu. Para iniciarmos, vamos ler Apocalipse, capítulo de número 21, versículo 1. Nós vamos falar sobre o novo céu e a nova terra. Vamos falar um pouquinho sobre o novo céu e a nova terra. Apocalipse, capítulo de número 21, versículo 1 diz: Vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Este texto foi escrito por João. João, como eu já disse outras vezes, é conhecido como o apóstolo do amor. Não está na Bíblia que está dizendo que o João é o apóstolo do amor. Isso foi um apelido que a igreja deu a João, um apelido carinhoso, porque ele era o homem que mais tinha intimidade com Jesus. De todos os 12, ele era o mais amigo de Jesus. Ele era aquele que tinha mais amizade, mais afinidade com Jesus, ao ponto de deitar sua cabeça no peito de Jesus. Ele tinha muita afinidade. É como um filho coloca a cabeça no ombro do pai, no peito do pai, ou na da mãe, né? Mostrando intimidade, para aproximação, mostrando que são íntimos, mostrando que Jesus e eles tinham uma intimidade, uma amizade, uma afinidade. E é esse tipo de intimidade que Jesus Cristo quer ter com você, ao ponto de você poder debruçar a sua cabeça no colo de Jesus, no peito de Jesus, nos braços de Jesus. É esse tipo de intimidade que Jesus mais procura nos dias de hoje. Hoje, Jesus não está mais em forma corpórea aqui na face da terra, então nós não temos como fazer isso de maneira corpórea. Nós vamos poder fazer isso quando nós estivermos com Cristo lá na glória, lá no céu.
enquanto estivermos dormindo aqui na terra, ou quando tudo se findar e o reino de Deus for eterno. Hoje, a maneira da qual nós podemos ter intimidade com Jesus, debruçarmos a nossa cabeça no colo de Jesus, no peito de Jesus, nos braços de Jesus, a única maneira que nós temos é através da oração, é através dos louvores, é através do jejum, é através da Bíblia. É a única maneira que nós temos de ter intimidade com Deus, de termos intimidade com Jesus. Jesus, então, decidiu revelar através do livro do Apocalipse, escrito por João. Como eu já disse, Apocalipse quer dizer revelação, aquilo que foi revelado, aquilo que estava encoberto e foi descoberto, aquilo que estava encoberto estava escondido e Deus decidiu mostrar, Deus tirou a cobertura e mostrou. Porque o que está escrito no livro do Apocalipse são coisas que estavam escondidas só para Deus. Só Deus sabia o que iria acontecer naquele instante. Tudo que estava ali no livro do Apocalipse, só Deus sabia o que iria acontecer. E Deus decidiu mostrar para João estas coisas. E João escreveu essas coisas. Então, Deus primeiro revelou a João e depois, através de João, Deus revelou à humanidade inteira, Deus revelou a todos os seres vivos, a toda a humanidade, está revelado, está mostrado. Deus decidiu mostrar, Deus decidiu revelar para todos nós as coisas que aconteceriam até a eternidade, até acabar os séculos, os dias, os anos, os milênios, eles tiveram um início e eles terão um fim. Da mesma maneira que as horas, os minutos, os segundos tiveram início e hoje nós somos escravos deles, porque muitas das vezes nós temos tantas coisas para fazer e acabamos ficando sem tempo. É tempo de estudar, é tempo de trabalhar, é tempo de sair, é tempo de pegar ônibus. Se chegar atrasado no ponto de ônibus, perde o ônibus. Então hoje, infelizmente, o ser humano ele é escravo do tempo, porque o ser humano depende do tempo para tudo. Se está chuvoso, se está sol, se não está, se é dia, se é noite, se é tarde, se vai entardecer, se está clareando. O ser humano está apto, ou seja, o ser humano está escravizado pelo tempo, o ser humano está dentro do tempo, mas Deus não está. Deus está além do tempo, tanto é que ele mesmo disse, através do apóstolo Pedro, que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não é que um dia seja 1000 anos, não é que para Deus um dia é 1000 anos. Não, nada disso. Um dia para Deus não é 1000 anos, um dia é como 1000 anos. Tanto é que ele faz ao contrário também, dizendo que 1000 anos é como um dia. Ou seja, para Deus 1000 anos é como um dia, ou seja, para Deus tanto faz, o tempo para Deus é irrelevante. Para Deus um dia pode ser um mês, para Deus um dia pode ser um ano, para Deus um dia pode ser 1000 anos, para Deus um dia pode ser 10.000 anos, porque para Deus o tempo é irrelevante. Ele está além do tempo, porque foi Ele que criou o tempo. Então, 1000 anos para Deus é como se fosse um dia comum, um dia. Ah, se passou quanto? 1000 anos para Deus. Para mim, não faz diferença se é 1000 anos, se é um dia. Para Deus não faz diferença se é um ano, se é 10 anos, se é 1000 anos, se é 100 anos, se é 10.000 anos. Para Deus não faz diferença, para Ele tanto faz, porque o tempo não está escravizado em Deus. Deus criou o tempo, Deus não está dentro do tempo, Ele está além disso, né? Porque Ele criou o tempo, Ele iniciou e Ele determinou o fim. Ele acelera o tempo, que a Bíblia diz que nos últimos dias Deus abreviaria os tempos, para que os escolhidos não se perdessem, porque as coisas serão tão ruins no fim dos tempos, nos tempos em que vivemos, as coisas serão tão difíceis, tão ruins, que até mesmo os próprios escolhidos poderiam se perder, até mesmo os próprios escolhidos poderiam acabar perdendo a própria salvação.
devido a tamanhas dificuldades que será o fim dos tempos, os tempos em que vivemos. Aliás, o fim dos tempos, irmãos, já iniciou lá desde quando Jesus ascendeu os céus, já é o fim dos tempos, porque a profecia de Joel se cumpriu. Nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, lá em Pentecostes, desde quando Pedro foi cheio do Espírito Santo, quando Pentecostes desceu ali em Atos capítulo 2, né? Em Atos 2, deixa eu confirmar aqui, quando o Espírito Santo desceu, e ali já foi dali o fim dos tempos. Atos 2, o fim dos tempos já iniciou faz muito tempo. Nós já vivemos o fim dos tempos há mais de 2000 anos. Nós já vivemos o fim dos tempos faz anos, faz milênios, faz séculos que nós já vivemos os fins dos tempos, fins dos tempos da terra, os fins dos tempos da igreja. A igreja já iniciou nos fins dos tempos. Só falta o milênio para tudo acabar e Deus, enfim, acabar com tempos e manter a eternidade, porque Ele é o Pai da eternidade. Ele criou a eternidade. Se Ele criou a eternidade, significa que Ele é o Pai dela. Ele transcende a eternidade. Ele está além da eternidade. Como entender isso? Não entende, só adora. Então, João recebeu as revelações dos fins dos tempos, as destruições, os selos, as trombetas, e também recebeu do Senhor o que viria, o milênio, depois do milênio, o que aconteceria, e ele viu o novo céu, e ele viu uma nova terra, e que é o versículo da qual nós lemos sobre o novo céu e a nova terra. Para alguns podem ficar meio difícil entender o que é esse novo céu, o que é essa nova terra, o que é esse reino prometido, o que vem a ser esse novo céu, essa nova terra. É um novo céu que vai vir, é uma nova terra que vai vir. O mar já não existe, então para quem é surfista, aproveita o mar enquanto tem tempo. Quem gosta de surfar, aproveita o esporte enquanto tem tempo, surfa mesmo, dropa mesmo, pega várias ondas, faz o seu melhor, pega na crista, fica no topo, fica no alto. Quer aprender a surfar? Não perde tempo, vai para a praia, procura um professor, um mestre, não entra na praia de qualquer jeito para surfar, porque você pode acabar causando problemas para você ou para os outros. Mas procura um professor, vai pra praia, pega a prancha, vai surfar, surfa mesmo. Eu apoio, eu tenho até saudade de surfar, gente. Surfar é tão legal, surfar é bom demais, surfar é hiper legal, super legal, muito bom. Surfar é bom demais. Se Deus quiser, ainda vou voltar a surfar para a glória do nome dele, se Deus quiser, porque surfar é muito legal. É claro que eu estava começando a surfar, parei de surfar por um tempo. É claro que eu só tomava caldo, eu mal conseguia dropar direito, mas já estava aprendendo a fazer uns drops. O professor já estava me incentivando mais para a arrebentação, mas tanto tempo que eu fiquei sem ir para o mar. Preciso pegar uma prancha mais longa, pegar uma longboard, uma prancha maior ou uma fanboard, né? Que são pranchas boas para iniciantes, para quem é mais um pouquinho gordinho, fortinho, que eu também sou um pouquinho fortinho, não parece, mas eu tenho uma saliência aqui embaixo. A glória a Deus. Então, quem gosta de surfar, aproveita para surfar, porque no reino de Deus não vai ter mar, não vai ter como surfar. Tudo que vai ter lá é um rio límpido como cristal. Lá não vai ter mar, lá não vai ter onda, lá não vai ter drop. Então, não vai ter mar para surfar. Então, aproveita para surfar enquanto tem tempo, dropa mesmo, toma caldo, levanta, pega a prancha, rema de novo e bora dropar. E é isso aí, porque lá no céu, no novo céu, na nova terra, não terá mar. Eu separei aqui algumas versões da Bíblia. Eu peguei várias versões de Bíblia. Aqui em casa, para a glória de Deus, temos um colecionável de Bíblia com algumas versões. E eu peguei algumas dessas versões
e comecei a ler, comecei a estudar, comecei a meditar. Tá aqui em Pedro Toledo, né? Quando já estava aqui em Pedro Toledo, quando estava em São Bernardo, eu só fiz o básico do básico. Quando eu vim aqui para Pedro Toledo, o Espírito Santo me incentivou e foi o mais difícil para fazer esse estudo, essas lutas. Foi bem terrível, mas para a glória de Deus terminamos e vamos falar sobre o reino prometido. De início, o novo céu e a nova terra. Nós já lemos Apocalipse capítulo de número 21 e versículo de número 1. E eu quero ler com vocês outras versões do mesmo capítulo, Apocalipse capítulo 21, versículo 1, em outras versões. A primeira versão que eu quero ler com vocês é a versão Bíblia de Jerusalém. Diz assim na versão Bíblia de Jerusalém: Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se foram, e o mar já não existe. Outra versão, Bíblia de Estudos, Temas em Concordância, diz assim: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Versão Bíblia Caminho: Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. Esse sumiu vem do verbo sumir, o mesmo que escondeu, o mesmo que expulsou, o mesmo que ocultou, o mesmo que consumiu, o mesmo que desapareceu. Ou seja, o mar sumiu, o mar foi expulso, o mar foi oculto, o mar se consumiu, o mar foi consumido, o mar foi expulso, o mar desapareceu por completo. A palavra desapareceram são duas palavras que eu quero enfatizar aqui da Bíblia Caminho, que foi sumiu e desapareceram. Desapareceram vem do verbo desaparecer, que é o mesmo que desvanecer, ou seja, deixar de ser visto, cessar de existir, apagar-se, ou seja, o novo céu e a nova terra desapareceram. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram. O mar sumiu, o mar foi consumido, o mar foi expulso, mas o primeiro céu e a primeira terra deixaram de ser visto, deixou de se existir, foi apagado, porque esse desapareceram também tem como apagar-se, foi apagado. Desvanecer, deixar de ser visto, cessar de existir, não existe mais, foi apagado. Verbo transitivo, fazer desaparecer. O verbo transitivo de fazer desaparecer é eliminar, ou seja, o primeiro céu e a primeira terra foram eliminados. Reduzir a nada, ainda no verbo transitivo, reduzir a nada, que quer dizer destruir, ou seja, o primeiro céu e a primeira terra serão reduzidos a nada. Deles existem hoje, mas chegará um dia que não existirão mais, serão reduzidos a nada, serão destruídos, serão eliminados. Versão Bíblia King James atualizada, Apocalipse capítulo 21, versículo 1, diz assim, na King James atualizada: Então vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra havia passado, e o mar já não existe mais. Versão Bíblia de Estudo Vida: Vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar
já não existe. O mar já não existe. Versão Bíblia Eugene H. Peterson, em linguagem contemporânea. Vi o céu e a terra criados de novo. Olha só que versão maravilhosa. Vi o céu e a terra criados de novo. O primeiro céu se foi. A primeira terra se foi. O mar já não existe. Eu vou ler de novo a versão de Eugene Peterson em linguagem contemporânea. Vi o céu e a terra criados de novo. O primeiro céu se foi, a primeira terra se foi, o mar já não existe. Versão Bíblia de Estudo do Guerreiro. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram e o mar já não existe. Já se foram e o mar já não existe. Palavras-chave. Eu separei algumas palavras-chave aqui para a gente entender um pouquinho essa introdução. Para a gente entender um pouquinho essa introdução sobre o reino do céu, sobre o novo céu e a nova terra, né? A palavra-chave desses textos que a gente leu: primeiro, se foram; segundo, tinham passado; terceiro, desapareceram; quarto, havia passado; quinto, passaram; sexto, se foi; sete, se foram. Essas são as palavras-chave encontradas nessas 7 versões de Bíblia, da qual nós fazemos a leitura nas versões Bíblia de Jerusalém, Estudos, Temas em Concordância, Bíblia Caminho, King James Atualizada, Bíblia de Estudo Vida, Eugene H. Peterson, Linguagem Contemporânea, a Bíblia de Estudo Guerreiro. Temos essas palavras-chave. Guarde bem essas palavras-chave. Se foram, tinham passado, desapareceram, haviam passado, passaram, se foi, se foram. Por que embasar essas palavras-chave? Porque, de fato, esse céu, esta terra, da qual nós estamos hoje, vão passar, serão desaparecidos. O primeiro céu e a primeira terra se foram, passaram. Esse primeiro céu e essa primeira terra na qual nós vivemos, ela vai deixar de existir. Essa terra ao qual nós vivemos não existirá mais. Eu quero enfatizar bem na tua cabeça que vai ter um fim, e esse fim será breve. Breve quando? Pode ser em um século, pode ser em um milênio, pode ser em décadas, não sei quando será, mas de uma coisa eu sei: haverá um fim. No entanto, este fim acontecerá após o milênio, quando se iniciará o milênio. O milênio terá início no reinado de Jesus sobre a terra, quando Jesus vier glorificado com a igreja e todo olho verá, e Jesus Cristo irá reger o mundo com vara de ferro por 1000 anos em Jerusalém, no novo templo que está sendo construído. Os judeus estão construindo o terceiro templo, eles estão construindo um templo, as profecias estão se cumprindo. Este templo a qual os judeus estão construindo será o templo a qual Jesus Cristo, o sumo sacerdote, estará incumbido e reinará por 1000 anos, enquanto o diabo estiver preso por 1000 anos. O mundo será guiado por Deus com vara de ferro, e a igreja estará com Cristo reinando, ensinando e instruindo os caminhos santos e retos de Deus. Depois
do milênio, aí sim, o primeiro céu e a primeira terra irão passar, irão desaparecer, serão totalmente destruídas. Então nós já temos aí um milênio e uma interrogação. 1000 anos e uma interrogação, porque não se sabe quando será a volta do Filho de Deus, a volta do Filho do Homem. Não se sabe o dia exato que Jesus Cristo vai vir, mas nós vemos sinais, vulcões, maremotos, tsunamis, tufões. Brasil, que é um país que não era para ter nada disso, um país tropical que não é para ter terremoto, que não é para ter furacão, que não é para ter tufão, que não é para ter desastres naturais, estão acontecendo vários e vários desastres naturais no Brasil, e isso é uma única coisa, um sinal que Jesus Cristo está voltando. Jesus deixou escrito, Jesus deixou falado, e os apóstolos escreveram segundo o Espírito Santo. Há mais de 2000 anos, Jesus disse: haverá sinais no céu, na terra, no mar. Haverá guerras, rumores de guerras. Ali nós temos a guerra entre Ucrânia e Rússia e Ucrânia, nós temos a guerra, e também temos rumores de guerra. Quais são os rumores de guerra? A China querendo conquistar ali Pequim. Nós temos, quando os Estados Unidos foi fazer uma visita em um dos aglomerados da China, que é independente, mas a China quer que seja pertencente a ela. Ali teve uma guerra, ali teve um tipo de um rumor de guerra, ali ficou um pouco, ali será que vai acontecer, será que não vai acontecer, como é que está a situação, as coisas estão bem, ali vão procurar a paz, temos que viver em paz, mas as coisas estão ali meio que caminhando, né? Nós já vemos aí também uma reportagem que diz que tinha um balão chinês ali nos Estados Unidos, que os Estados Unidos também estavam ali com um drone ali na China, os países se juntando, fazendo alianças e falando que não é alianças de guerra, mas são alianças para promover ali uma paz, um crescimento global, um embasamento global. Mas alguns países ficam desconfiados, países que não pertenciam à OTAN estão entrando na OTAN, a OTAN querendo entrar em guerra contra a Rússia, querendo se levantar contra a Rússia por causa da Rússia que está fazendo guerra contra a Ucrânia, e a Ucrânia querendo ser protegida pela OTAN, e a OTAN querendo implementar ali a Ucrânia ali para que possa proteger, para que a Rússia pare de fazer guerra com a Ucrânia, mas eles muitas das vezes estão pensativos porque isso pode encadear uma terceira guerra mundial, porque além de apaziguar a guerra, além de acabar a guerra, além da Rússia recuar e não fazer mais guerra com a Ucrânia, pode ser um tiro pela culatra, pode ser que quando a Ucrânia fizer parte da OTAN e a OTAN se levantar contra a Rússia acaba, além da Rússia recuar, a Rússia pode acabar se avançando mais ainda. Então isso tudo é rumores de guerra, e nós vivemos guerras e rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Nós vemos destruições, nós vemos princípios de dores, nós vemos dores terríveis, nós vemos coisas terríveis acontecendo, e isso é um sinal da volta de Jesus Cristo, que Jesus Cristo está voltando, e este tempo, esta terra em que vivemos, vai ter um fim. Jesus está voltando. Palavras-chave. Nós já falamos das palavras-chave sobre o céu e sobre a terra, que se foram, tinham passado, desapareceram, haviam passado, passaram, se foi, se foram. Separei mais algumas palavras-chave agora sobre o mar. E o mar já não existe. E o mar já não existia. E o mar sumiu. E o mar já não mais existe. E o mar já não mais existe. Quinto, e o mar já não existe. Sexto, e o mar já não existe. Sétimo, e o mar
já não existe. Vemos que nessas palavras-chave sobre o mar não tem muita mudança em algumas traduções. Todas falam praticamente a mesma coisa. Não existe, não existe. Já não, algumas enfatizam dizendo já não existe, outras já enfatizam dizendo já não mais existe, e uma versão diz que sumiu. Não haverá mar, não terá mais mar, tudo será água doce, que flui do trono de Deus, que sairá do próprio trono de Deus, será água boa, potável, doce, água límpida como cristal, que fluirá do trono de Deus. O primeiro céu e a primeira terra vão passar, desaparecerão, não existirão mais. Vai ter um fim. E eu quero embasar uma coisa aqui. Vocês que são ricos, vocês que são milionários, vocês que são bilionários, vocês que são trilionários, vocês que são milionários, bilionários e trilionários, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Não adianta fazer pesquisa para sair voando no espaço afora. Não adianta vocês gastarem as suas fortunas em pesquisas, em novos planetas que podem ser uma possibilidade de uma nova existência da raça humana. Porque já está falado, este planeta terá um fim, este mundo vai ter um fim, todo mundo já sabe disso. Ninguém é idiota, ninguém é inocente. Estão procurando várias e várias maneiras disso não acontecer. Estão procurando várias e várias formas desse planeta não se destruir, não ser autodestruído, por esse planeta ser protegido, pela fauna e a flora, pelo esse planeta na qual nós vivemos possa ser protegido para que possamos ter um futuro. Existem vários e vários filmes científicos sobre isso. Inclusive existe um filme científico chinês cujo eles tiveram a capacidade de criar propulsores no planeta Terra ao ponto de tirarem o planeta Terra de órbita. Já fizeram várias nessa produção, nesse filme chinês, eles têm a capacidade desses propulsores tirar o planeta de órbita e navegar pelo espaço em um lugar onde possam chegar e possam habitar. Existe outro filme científico como aquele filme Não Olhe Para Cima, né, que está caindo um meteoro gigante que irá destruir a Terra, Não Olhe Para Cima. Eu gostei desse filme, muita gente não gostou, mas eu gostei. No final do filme, os poderosos viajaram numa espaçonave por bilhões de anos, milhares de anos, e chegaram num planeta parecido com o planeta Terra e puderam ali iniciar uma nova civilização. Eu quero dizer aos ricos e aos poderosos que não adianta criar naves, espaçonaves e gastar suas fortunas com pesquisas na NASA, com pesquisas para procurar novos planetas ou até mesmo satélites que são capazes da raça humana sobreviver, com medo da extinção da raça humana nesse planeta. Não adianta vocês gastarem as suas fortunas tentando barrar a destruição desse planeta. Temos que cuidar desse planeta, devemos cuidar dele sim, devemos protegê-los, devemos proteger os animais, cuidar dos animais, devemos proteger esse planeta, a fauna e a flora, devemos lutar por isso. Mas tudo que nós podemos fazer é retardar o fim iminente. Tudo que nós podemos fazer é retardar o fim iminente, porque vai acontecer.
de um jeito ou de outro. Não tem como evitar. Vai acontecer. E como já sabem que, já que não tem como evitar, vamos procurar um meio de escapar da destruição desse planeta e irmos para um outro lugar. Quem sabe navegar no espaço em uma nave com criogenia, com um líquido criogênico que permite a gente dormir numa cápsula por séculos, anos e milênios, cujo nosso corpo receberá os nutrientes dentro dessa cápsula e o nosso corpo não vai se envelhecer, não chegará aos anos nosso corpo, nós estaremos em eterna criogenia e quando formos despertados do sono, poderemos viver em um novo planeta felizes, uma nova civilização, um novo começo, um novo início. Eu tenho que te dizer que isso não vai adiantar em nada. Não vai adiantar, você só vai gastar o seu dinheiro à toa. Você só vai gastar o seu dinheiro à toa, porque não é só o planeta Terra que vai destruir. Não é só o sistema solar que será destruído. Não é só o sistema galáctico que está a Terra que será destruído. Todo o sistema solar entrará em colapso. A Terra vai entrar em colapso. O sistema solar vai entrar em colapso. A galáxia inteira entrará em colapso. O universo inteiro entrará em colapso. E tudo chegará a um fim. Não adianta vagar pelo espaço procurar uma solução. Tudo entrará em colapso. Tudo terá um fim. Tudo chegará a um fim. O primeiro céu e a primeira terra se foram, passaram, já não existe mais. E o mar já não existe. No entanto, existe uma solução. No entanto, existe uma maneira de você se salvar. Existe um jeito de você se salvar. E esse jeito não é indo para o espaço. E esse jeito não é criando bunkers de segurança sobre a Terra, cavando, fazendo megas construções dentro de megas construções em megas montanhas. Em montanhas muito altas, muito fortes, fazendo escavações e fazendo mega bunkers de segurança capazes de aguentar uma bomba nuclear capaz de destruir o planeta Terra. Mas do que adianta viver no bunker de segurança se toda a Terra será dizimada? Uma hora o fim vai chegar para vocês também. Porque o ar dentro daquele bunker vai se extinguir se não vier mais terra, se não existir mais terra. Então não adianta criar bunkers de segurança. Não adianta querer vagar pelo espaço procurando um novo planeta. A única solução se chama Jesus Cristo. A única proteção está em Jesus Cristo. Aquele que criou o universo, destruirá o universo e irá criar de novo. Aquele que criou o universo irá apertar o botão de reset. Esse universo será resetado. Haverá um reset. E este reset será feito pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo. Ele criou, ele tem o poder de destruir. O universo chegará a um fim. Não é só o planeta, não é só essa galáxia, é todo o universo.
haverá um reset. Deus vai apertar o botão de reset. E quem estiver em Cristo, o Filho de Deus, será salvo. Quem não estiver em Cristo, o Filho de Deus, não haverá salvação. Será aniquilado junto com todo o sistema universal. Haverá um reset pela própria mão de Deus. E só será salvo quem estiver em Cristo Jesus. Quem não estiver em Cristo Jesus, não haverá salvação. Não haverá salvação. Não existirá salvação se não estiver em Cristo Jesus. Quem estiver em Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, que criou os céus e a terra, estará salvo. Quem não estiver nele, não haverá salvação. E aqui eu quero deixar 4 perguntas. Na verdade, eu vou fazer 4 perguntas, que talvez sejam as suas próprias perguntas. Talvez essas 4 perguntas que está aqui seja a sua pergunta, seja o seu questionamento. E eu quero fazer essas 4 perguntas e já dar também a resposta dessas 4 perguntas. Primeira pergunta: o que acontecerá com a antiga ou a atual terra? O que acontecerá com a antiga terra? Ou o que acontecerá com a atual terra? Essa é uma pergunta. Resposta: será destruída. Será destruída. Segunda pergunta: por que a terra será destruída? Qual o motivo da terra ser destruída? Por que Deus vai apertar o botão de reset, vai destruir a terra, vai acabar com o universo? Por quê? Qual a razão disso? Qual o motivo para o Deus que fez os céus e a terra destruir os céus e a terra? Por que ele fará isso? Resposta: por causa do pecado dos homens. Por causa do pecado dos homens. Isso já aconteceu no passado, através do dilúvio. A terra passou por um tipo de reset. Toda a substância da terra foi destruída. No entanto, Deus guardou 8 almas e os animais. De todo animal limpo, 7 casais. De todo animal não limpo, 2 casais. Entraram na arca junto com Noé, sua mulher, seus 3 filhos e suas 3 noras, para darem continuidade de vida na terra, tanto da raça humana quanto dos animais. Aconteceu no passado, acontecerá no futuro. Terceira pergunta: como será destruída? Como a terra será destruída? Nós já sabemos que ela vai ser destruída. Nós já sabemos o motivo pela qual ela será destruída. Agora, como ela será destruída? Resposta: será destruída com juízo de Deus, divididos em 2 partes, parcial e total. Este céu e essa terra da qual nós habitamos será destruído por Deus através do seu juízo. Porque Deus é amor, sim, mas ele é juízo também. O amor de Deus não anula o juízo de Deus. O juízo de Deus não está anulado por causa do seu amor. O juízo de Deus não está anulado por causa do seu amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para morrer na cruz do Calvário,
para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo, o juízo de Deus está em Jesus Cristo na cruz do Calvário. E quem está em Cristo está livre do juízo que virá sobre a terra. Então, Deus é justiça. Deus não deixou de ser justiça só porque ele tem compaixão, só porque ele tem misericórdia, só porque ele é bondoso, ele não deixará de ser justo. Ele não deixará de ser justo. Ele é justo. E ele estabelecerá o seu juízo sobre a terra. Em duas partes. Primeira parte, parcialmente. Segunda parte, total. Parcialmente será através dos selos, das trombetas e das taças da ira de Deus. Será uma destruição parcial que virá sobre a terra, que são os selos, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. Será uma destruição parcial, porque depois dessa destruição parcial, Jesus ainda irá reinar nesta terra por 1000 anos. Aí vai vir Gog e Magog, onde Satanás será solto por um pouco de tempo, e as pessoas irão se rebelar, o diabo irá testar o coração dos homens, os homens irão se rebelar contra Deus, contra Jesus, contra Israel, e se levantarão contra Jesus, e chegará o seu fim. Em Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 9, acontecerá o final total da terra, a destruição total da terra. Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 9, a parte B, diz assim: mas desceu fogo do céu e os devorou. Aqui está falando de quando Satanás testou o coração dos homens e houve guerra de Gog e Magog. A guerra de Gog e Magog acontecerá só depois do milênio, só depois que Satanás será solto, depois dos 1000 anos. Se você vê alguém pregando, irmão, se você vê alguém pregando sobre Gog e Magog e não for depois do milênio, não ouve essa pessoa não. Essa pessoa tá falando heresia aí. Tá falando bobeira, tá falando abobrinha, tá falando besteira. Porque Gog e Magog só será depois do milênio. Depois que o diabo será solto por um pouco de tempo e testará o coração dos homens. Aí essas pessoas irão se levantar com Jesus e descerá fogo do céu e os devorará. Aí então será o fim total da terra. Depois virá o juízo final do trono branco e vai entrar a parte da qual nós lemos. Quarta pergunta. O que é o novo céu e a nova terra? O que é o novo céu e a nova terra? O novo céu e a nova terra é a restauração da antiga, assim como está restaurada de uma antiga. Livro do Gênesis. Ou seja, essa terra atual da qual nós vivemos, ela é uma restauração. Se você for ler o livro do Gênesis, for lá no livro do Gênesis, capítulo de número 1, no livro do Gênesis, capítulo de número 1, nós vamos ver a restauração deste planeta, desse céu e dessa terra da qual nós vivemos. E esse céu e essa terra será destruído, será apagado. E haverá um novo céu e uma nova terra. Esse novo céu e uma nova terra será uma restauração desse céu e dessa terra da qual nós habitamos hoje. No livro do Gênesis, no capítulo 1, fala exatamente da restauração desse céu e dessa terra da qual nós vivemos hoje. Eu não ia ler, mas eu vou ler aqui Gênesis capítulo 1. E a terra era sem forma e vazia, a partir do versículo 2. E a terra era sem forma e vazia.
e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e a trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a terra, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao juntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, erva frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E foi a tarde, a manhã e o terceiro dia, e disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e seja eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e seja para luminares de expansão dos céus para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde, a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo réptil, toda alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave das águas conforme as suas espécies. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei-vos as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde, a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras de terra, conforme a sua espécie. E assim fez. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil de que se mova sobre a terra. Criou Deus o homem, a sua imagem o criou, macho e fêmea os criou. E Deus abençoou e disse-lhes: frutificai-vos e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar e as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Então vemos aqui a restauração. A terra era sem forma e vazia, e houve uma restauração. Assim também, o novo céu e uma nova terra é uma restauração dessa atual terra da qual nós vivemos. Ela será destruída, mas haverá uma nova que virá. Então, fica com esta palavra. Aqui nós vamos encerrar a primeira parte, né? O estudo é bem longo. Nós faremos a parte 2. E se não der para encerrar na parte 2, nós vamos fazer a parte 3. Sobre o novo céu e uma nova terra, né? O novo céu e a nova terra. Nós paramos aqui nessas 4 questões, nessas 4 perguntas. Primeira pergunta: o que acontecerá com a antiga ou atual terra? Segunda pergunta: o que será
por que a terra será destruída? Terceira pergunta, como será destruída? Quarta pergunta, o que é o novo céu e a nova terra? Resposta da primeira, será destruída. Resposta da segunda, por causa do pecado dos homens. Resposta da terceira, será destruída com juízo de Deus em duas etapas, parcial e total. Resposta da quarta, a restauração da antiga, assim como está a restauração da antiga no livro de Gênesis. Assim como o livro a terra, a qual nós vivemos atualmente, foi restaurada pelo livro do Gênesis, o novo céu e a nova terra é uma restauração que Deus vai fazer, um novo céu e uma nova terra, onde não haverá pecado, onde não haverá mentiras, onde não haverá dor, onde não haverá sofrimento, onde não haverá ganancioso, ninguém vai te passar a perna, ninguém vai mentir para você, ninguém vai te enganar, ninguém vai te bater, ninguém vai te roubar, ninguém vai te estrupar, ninguém vai tratar você como lixo, ninguém vai te tratar como objeto, ninguém vai te tratar com uma maneira podre, como a humanidade trata, ninguém vai te tratar como inferior, ninguém se achará o gostosão, gente egoísta, gente soberba, gente que se acha, não estará neste reino de Deus. Só estará as pessoas humildes, que se humilham aos pés de Cristo, que serão levadas e guardadas por Deus, estarão sendo consolados por Deus por toda a eternidade. Na parte 2, nós vamos iniciar falando sobre a destruição é iminente. Paramos aqui no questionamento das 4 perguntas e nós vamos falar sobre a destruição é iminente numa outra oportunidade. Deus abençoe a todos e até a próxima.